Existe um lugar onde o tempo parou. Os trilhos ainda estão aqui, mas os trens não vêm mais. O apito, que anunciava progresso, foi substituído pelo canto dos pássaros. E se você fechar os olhos e ouvir com atenção, talvez consiga escutar outra coisa. O som de uma floresta que existia antes de tudo. Antes do trem, antes da cidade, antes do esquecimento. Imagine uma floresta que se estendia até onde a vista alcançava. Do rio Tietê ao Paranapanema, tudo era verde. Era ali, naquela imensidão, que os caingangues viviam há séculos. Eles não eram donos da terra. Eles eram a terra. Quem é que habitava essa região? Grosso modo, estão 3 populações indígenas, 3 grupos. Havia os Guarani, e entre os Guarani, aqueles que falavam a língua Kaiowá e a língua Papocuva, os Guarani eram um grupo. Os Oti eram outro grupo, ou chamado Oti Chavante, né? E os Caingangue eram outro grupo. Os Guarani já tinham um histórico de contato. Os Oti, eles foram extintos até o fim do século XIX. Inclusive, a sua língua não foi registrada, não foi estudada. E os Caingangue, que nunca tiveram um histórico de contato. Os Caingangue já foram no conflito. E o conflito se acirrou com a construção da Noroeste. Os Caingangues já estavam aqui muito tempo antes, né? Os Caingangues, eles vieram do sul do Brasil. Os Caingangues já estavam aqui pelo menos desde do comecinho do século XIX, quando não tinha nenhum homem não indígena aqui. Só que aqui não tinha só Caingangue, tinha Guaranis, um ramo dos Guaranis, e os Oti Chavantes também. Essa região, antes da ferrovia, ela era totalmente inóspita e uma selva, uma verdadeira selva, né? Então, era uma região completamente selvagem, onde as etnias dominavam territórios diferentes, né? Os guaranis costumavam ocupar as margens dos rios mais largos. Os Oti Chavantes dominavam as terras de campos naturais que existiam, né? Tinha muita floresta, mas quando sobe nos espigões, nos chapadões, né? Isso aí dá para ver certinho em Piratininga. Os chapadões sobem com floresta, assim, até o alto, e depois tem uma área plana lá no alto, que é uma planície, geralmente eram campos naturais. Tanto é que se chamava Campos de Botucatu. Aquela baita serra era tudo floresta, lá em cima eram áreas de campos. Ali moravam os Oti Chavantes, por isso eles foram eliminados facilmente pelos pioneiros, porque usavam armas de fogo, né? E os Oti Chavantes viviam em áreas de campo, era muito mais fácil acertar. E os Oti tinham rixa com os Caingangue. Então eles se ocupavam entre eles. Quando os Oti foram expulsos, os Caingangue ficaram livres para começar, inclusive, a atacar as fazendas. E eles, na verdade, eles estão defendendo o seu território, né? Os Oti eram gente do campo. E os Caingangues moravam dentro da floresta e conheciam cada palmo da floresta. Por isso que foi tão difícil de combatê-los, né? Por quê? Porque o pioneiro chegava numa região nova que ele não conhecia, ele ia conhecer as florestas e os Caingangues pegavam de surpresa, inclusive, né? Que área que eles ocupam? Entre o Tietê e o Paranapanema. Tem 2 grandes rios que correm mais ou menos paralelo ao Tietê, que é o Aguapeí Feio e o Rio do Peixe. E eles ficam nessas bacias aí do Aguapeí e do Peixe.
Os caingangues não eram apenas guerreiros, eram agricultores, ceramistas, tecelões. Suas flechas tinham 4 tipos diferentes. E havia uma flecha especial, sem ponta, feita apenas para derrubar aves vivas. Eles não matavam por prazer, matavam para viver. Eles eram grandes ceramistas, eles eram agricultores, caçavam. Eles tinham 4 tipos de flechas. Uma flecha para caçar animal grande, uma flecha para caçar animais menores e inclusive flecha para bater a ave viva, para não matar, para eles recolherem ela viva. A flecha não tinha ponta, ela era meio rombuda. Teciam, eles tinham um tecido chamado curu, é um tecido grosso que inclusive usava para proteger as crianças. A civilização branca é a única que diz que os deuses deles criou o homem à sua imagem e semelhança. O índio não diz isso, apenas ele se oferece a Deus, ele protege a floresta como a casa que Deus criou para ele. Porque havia caça, havia água limpa, havia biodiversidade, havia frutos, havia flora, havia fauna, e não era uma vida fácil. Era uma vida, da luta do dia a dia. Mas também existia uma coisa muito interessante, porque o indígena, ele não estava contaminado pelo ideal capitalista. Então o que acontece? Eu vou me relacionar com a natureza e com a minha sobrevivência na medida da minha necessidade. Mas em 1850, algo mudou. Um homem chamado José Teodoro de Souza reuniu um exército de mais de 1000 homens e partiu de Botucatu com uma missão: tomar terras. Era o início da grilagem organizada e os índios eram apenas um obstáculo. Dessa ocupação violenta, restaram apenas nomes: rios, córregos, lugares, memórias apagadas. A única coisa que resta ali é nomes. Que nem, por exemplo, em Getulina tem um córrego chamado Caigangue. Nada mais. Alguma estrutura, alguma tradição, alguma estilo de religião. Não tem nada. Talvez o que se pode ainda preservar de tudo isso é Tupã. No início do século XX, o Brasil tinha um sonho: ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico por ferrovia. A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, a NOB, era a peça-chave desse projeto. Em 1904, os primeiros trilhos começaram a avançar para o oeste, partindo de Bauru em direção ao desconhecido. A Estrada de Ferro, tal como foi construída, foi um ato político, não administrativo. Havia uma ideia de que a Noroeste fosse uma estrada transoceânica, né? Além de ser transcontinental, atravessando o continente e ligando Santos ao Oceano Pacífico. Isso muitas vezes foi agravado, primeiro porque havia uma disputa com o Porto de Santos. A Estrada de Ferro que chegava ao Porto de Santos combatia outras estradas e não queria que nenhuma outra atingisse o Atlântico. E aí fazia o transporte por balsas. Tem fotos disso. Os vagões nas balsas atravessavam o Rio Paraná e do lado de lá continuava a viagem. Que era para manter viva aquela ideia de que a estrada fosse se encaminhando para o Oceano Pacífico. Mas o sonho tinha um preço. As condições de trabalho eram precárias. Os trilhos eram de qualidade inferior. 25 quilos por metro, quando o ideal seriam 37. E os trabalhadores? Eram recrutados nos grandes centros, muitas vezes à força. O trilho, eles usavam um trilho muito inferior, um trilho de 25 quilos o metro linear, quando o indicado é 37 quilos. Tem que ser uma coisa mais para aguentar o peso da locomotiva, dos carros. A gente sabe que as condições de trabalho eram precaríssimas. Como os trabalhadores ficavam doentes, muitos morriam, eles traziam dos grandes centros urbanos, São Paulo e Rio, gente que ficava os desqualificados da vida.
forçavam eles a trabalhar, vinha trabalhar aqui. Então levava para frente de trabalho e assim, sem as mínimas condições, umas condições assim, bastante precárias. Qual foi o procedimento deste governador? Desovar os imigrantes que estavam em São Paulo, porque São Paulo já não estava comportando tanto imigrante que chegava naquele tempo. Então vieram muitos japoneses, vieram praticamente todos os imigrantes que chegavam em São Paulo eram desovados aqui. A ferrovia avançava e, com ela, novas estações iam surgindo. Entre Lins e Promissão, a distância era grande demais. Era preciso um ponto intermediário. Foi assim que, em 1920, nasceu Guaiçara. O nome veio da madeira guaiçara, abundante na região. Mas a primeira estação não era um prédio, era apenas um vagão. Porque a primeira estaçãozinha, na realidade, era um vagão vazio. Ele tinha o tamanho de uma sala, né? E depois fizeram essa parte aqui de alvenaria. O objetivo primeiro era na realidade, transportar o pessoal. Mas acontece que a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil acabou valendo como ponto de descoberta de lugares para plantio do café. Eles primeiro viram que a distância entre uma estação e outra era muito longe, então resolveram fazer uma estação no meio do caminho que foi Guaiçara, onde tinha foi do lado direito da ferrovia. As terras ao redor da estação foram compradas por um português chamado Elias Gonçalves Salvador, que já tinha negócios em Lins. Depois veio Santos Júnior, com uma serraria, e começou a construir casas para os funcionários. O mais engraçado é que quem comprou o lado direito da ferrovia chamava-se Elias Gonçalves Salvador, que era um português que veio para o Brasil em 1914, mais ou menos. Ele morava em Lins. Ele, o irmão e o pai. Eles moravam em Lins e montaram um armazém lá. Mais tarde veio um outro sujeito também que é tido como o fundador de Guaiçara, o Santos Júnior. Ele montou uma serraria e trouxe de São Paulo um construtor que começou a fazer casinha para os funcionários da serraria. Em 1926, finalmente, um prédio de alvenaria foi construído. Em 1936, ganhou a forma que tem até hoje. E em 1953, Guaiçara se emancipou. A cidade nasceu dos trilhos. A ferrovia em Lins foi fundamental, ela foi a coqueluche, podemos dizer assim, do desenvolvimento. Lins foi uma cidade em que abrigou praticamente a maioria dos imigrantes que chegavam. Por muito tempo ela foi a única via de abastecimento da cidade, a mercadoria vinha toda por ela. Não existia a Rondon, não existia estrada de rodagem. Mas enquanto as cidades cresciam, algo era deixado para trás. Alguém era deixado para trás. A ferrovia entrava na mata, e a mata resistia. Os caingangues, que nunca tinham visto homens brancos em grande número, observavam. No início não reagiam, mas quando perceberam que aqueles homens não iriam embora, começaram a dar sinais. Então, eles não se incomodavam. E quando eles percebem que começa a entrar desmata e vai ficar, eles começam a mandar sinais. As sinais de que eles não estão gostando, batendo com o chamado guarantã nas árvores, urrando como se fosse como animais. Eles dão sinais de que eles não estão contentes com isso. Então, aí, como se insiste na presença deles, aí a situação é violenta. E então, os ataques começaram.
Em Guaiçara, um episódio marcou para sempre a memória da ferrovia. 2 engenheiros foram mortos pelos índios. Suas cabeças foram colocadas em um trolley, aqueles carrinhos manuais usados na linha, e enviadas ladeira abaixo até Lins. Foi a tal ponto violento que há o relato de que os índios mataram 2 engenheiros aqui em Guaiçara, decapitaram 2 engenheiros, colocaram as cabeças num trolley e mandaram na descida. Guaiçara é 30 metros, 38 metros mais alto que Lins. Mandaram o trolley para a estação de Lins para mostrar para eles qual era a relação deles com esses homens que estavam construindo a ferrovia. Era a violência respondendo à violência, porque os brancos também matavam. Carnificina, com perdão da palavra. Então tem um monte de casos e coisas escabrosas. Tanto quanto os brancos atacavam os índios também revidavam também. Eles estavam aí, estavam sendo usurpados na terra que era deles. Eles que estavam aqui desde 500 anos atrás. Então houve um conflito feio. Diante da violência descontrolada, o governo resolveu agir. Não para proteger os índios, mas para pacificar a região e permitir que o progresso seguisse em frente. Em 1910, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, sob a influência de um homem que se tornaria lendário, Cândido Rondon. As políticas de enfrentamento pacíficas e que vieram do coronel Cândido Rondon tinham um outro viés, né? O Cândido Rondon dizia apaziguar sempre, matar nunca. Então era o lema dele. Foi um homem notável. E aí, posteriormente, o próprio governo se sensibilizou e criou o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio. Então eles começaram a fazer um serviço, um trabalho de tentar catequizar, de tentar se aproximar, pacificá-lo, esses índios. Rondon montou um acampamento em Promissão, mas a estratégia era engenhosa. Eles plantaram milho, feijão, abóbora e deixaram uma árvore no centro. Nela, construíram um mirante. Aí eles desbastam uma área, constroem ranchos, plantam milho, plantam feijão, plantam abóbora, eles desmatam e deixam uma árvore. Que é essa que vocês estão vendo na foto aí. O que eles fizeram com essa árvore? Colocaram madeiras em forma de degraus e lá em cima fizeram uma espécie de mirante. Sim. E aí o que acontecia? Eles ficavam sempre um lá em cima olhando e quando via algum vulto, eles ficavam gritando, né? Pode se aproximar, o branco é bom, o branco não é inimigo, a gente está em paz e tal. E para chamar os índios, usaram uma estratégia cruel. Trouxeram uma índia caingangue que havia sido escravizada. Ela subia na árvore e cantava. Olha, essa pacificação, ela aconteceu sempre na ponta da bala, né? Como chama? Na bancada da bala. Atirando, matando, predando. E a hora que as lideranças caingangue, principalmente, perceberam que simplesmente não haveria mais caingangue no estado de São Paulo, né? Eles começaram a se aproximar mais. Deixaram uma árvore de quase 30 metros de altura, puseram uma escadinha e trouxeram uma índia caingangue, a Vanuíri, a famosa Vanuíri, que era escrava. Ela era índia Vanuíri do ramo paranaense, como nós temos os caingangue do ramo paulista e os caingangue do ramo catarinense e rio-grandense. Então, todo esse sul do Brasil, sudeste do Brasil, era caingangue. E faziam com que ela subisse essa escadinha. Eu fico imaginando aquele mirantinho ali, aquela árvore enorme e uma senhorinha ali subindo aquela escadinha e passava horas e horas entoando canções caingangue e falando principalmente: vamos se aproximar que os homens brancos são bons. Que mentira, né, meu? Que sacanagem. Oh, grande espírito,
Tudo destrói a natureza. Como que nós vivemos? É difícil. Cada um ser humano tem um direito. Nós temos um direito. É o nosso sofrimento ainda tem. Não está acabando não. Sempre continuamos. Por ano nós estamos perdendo 5 crianças, os 2 anciãos, porque não tem suporte. Os brancos não pensam. Enquanto isso, longe dos olhos do governo, os fazendeiros organizavam suas próprias expedições. Eram as dadas ou batidas. Grupos armados contratados para exterminar aldeias inteiras. Se vai um caçador ou outro, eles não se importam, porque eles sabem que ele vai voltar. Agora, quando eles percebem que as fazendas estão chegando, aí está entrando no território deles. Aí é conflito. Aí eles entram, como eu falei, eles roubam um instrumento agrícola, eles pegam, matam o gado, eles levam. Então, aí os fazendeiros organizam as chamadas dadas ou batidas. O próprio fazendeiro pode ser um bugreiro. Ou eles contratam um bugreiro, o bugreiro arma 30, 40 pessoas, capangas, fortemente armados, e eles localizam onde está a aldeia, eles andam 3, 4 dias para encontrar, levam um alimento que eles chamam de paçoca, que ele não estraga, ele dura mais tempo, uma espécie de carne seca misturada com farinha e tal. Eles levam, localizam, e o ataque é sempre de manhã. Então eles localizam e ficam de tocaia. Por que de manhã? Porque eles ainda estão meio sonolentos, eles estão acordando ali, aí eles atacam. E aí é covardia, porque morrem muitos e alguns eles capturam. Eles faziam miséria, os brancos, nessas batidas que eles faziam. Eles às vezes, emboscada, às vezes eles situavam uma tribo e iam de madrugada e ficavam esperando o amanhecer para atacar os índios, quando estavam se levantando dentro das redes, tudo dormindo, e matavam todo mundo. Mas matavam com requintes de perversidade. Pô. Pegavam criança na mão no colo de índia lá, jogava para cima e o nego lá espetava com a baioneta. Eles escravizavam as das outras etnias. Caigangue, eles matavam todos. Eles tiravam o filho de dentro da barriga. Eu tenho documentos oficiais disso. Eles entravam nas chocinhas ali, nas vilas primeiro, eles matavam já os homens desde longe, eles entravam lá, pegavam os nenê, tacavam para cima e o nenê caía no facão já. Tirava nenê de dentro das mulheres grávidas. Era um morticínio que era para causar pânico isso aí. Mas a violência das armas não foi a única. A mais mortal veio invisível, no ar, na água, no contato. Doenças para as quais os indígenas não tinham defesa. Varíola, sarampo, gripe. E uma em especial, que ficou conhecida como a úlcera de Bauru. A Noroeste, ela foi o primeiro lugar onde foi identificado na parte ocidental do mundo, né, nas Américas, uma doença chamada leishmaniose. E a leishmaniose ele é um protozoário que vem dentro de um mosquito, e a nossa leishmaniose, a famosa úlcera de Bauru, ela foi completamente cruel. Por quê? Além de ela deixar pústulas de pus, né, de feridas horríveis na pele, esse protozoário atacava a faringe, a boca e o nariz. Então você ficava com o rosto totalmente deformado e ela tinha um ciclo de vida de 20 a 30 anos. A pessoa ficava vagando como se fosse um fantasma, com dores horríveis, com um mau hálito, podre em vida, por causa da destruição da floresta. Porque a leishmaniose, ela é uma zoonose. Ela convivia predando os animais, os mamíferos da floresta, com certeza algum outro índio, mas eles tinham uma vida mais adequada no manejo da floresta. E a hora que a gente entra na floresta, aí foi um arraso. Foi um arraso, a gente foi destruindo tudo, derrubando tudo, sem respeitar o conhecimento indígena. A gente sabe que
o declínio da população indígena no Brasil foi causada, a maior parte não foi por guerra, né? Foi por doença, e a mais fatal era a varíola. A varíola, que os antigos chamavam de doença das bexigas, né? A varíola entrava no aldeamento, ela fazia um estrago, porque eles não tinham, né? Não tinham anticorpos, não tinham defesa. E aqui também as doenças que o homem branco traz, eles não têm defesa. Os sobreviventes, em sua maioria crianças, eram capturados. Levados para as cidades, eram civilizados à força. Seus nomes, sua língua, sua cultura, tudo era apagado. Você tem um caso que ocorreu aqui perto, aqui em Lençóis. Eles organizaram uma batida dessa em cima de uma comunidade indígena. Eles capturaram uma criança, a criança estava com a mãe. Aí a mãe se agarrou na criança e eles puxam, aí a mãe se desvencilhou, eles ficaram com a criança. E a criança tinha de 3 para 4 anos. Aí eles levaram para o núcleo urbano, que é Lençóis hoje. E a população ficou encantada com a criança, todo mundo queria a criança. Aí o chefe da catequese escreve uma carta para o seu superior que fica em São Paulo. Olha, capturamos uma criança indígena, e o que nós fazemos com ela? Aí qual que é a orientação? Ó, por enquanto deixa lá com fulano, mas a gente não quer que ela seja escravizada. E olha que curiosidade, eles deram o nome da criança de Eugênia. Isso foi em 1863. A palavra eugenia só vai ser criada 20 anos depois. Olha que ironia da história. Por quê? Eles vão apagar os traços indígenas e criá-la como uma cristã. Vão purificar a criança. E a palavra eugenia não existia. Olha que coisa maluca. Vai existir 20 anos depois. E assim, geração após geração, a memória foi sendo apagada. Hoje, o que resta? Então, da época dos índios não sobrou nada, apenas nomes, né? É o caso do rio Caigangue, que nós temos em Getulina. E nada mais do que uma lembrança de que eles viveram aqui e ficou assim, praticamente numa memória esquecida. Apesar de toda a violência que marcou seu nascimento, a ferrovia prosperou. E com ela, as cidades. Nos anos 1920 e 1930, Guaiçara, Lins, Bauru, todas cresceram ao redor das estações. O café escoava pelos vagões e o progresso parecia infinito. Apenas quando o café, a cultura da lavoura cafeeira, assim, em larga escala, os latifúndios de café começaram a chegar aqui perto, é que as ferrovias foram se aproximando, né? As ferrovias vinham atrás do café, né? E a partir da chegada da ferrovia, há uma verdadeira transformação na vida das pessoas. Aí começa a fluir gente de tudo quanto é lugar, porque a ferrovia dá trabalho para um monte de gente. No caso de Bauru, a gente teve a primeira ferrovia, que foi a Sorocabana, a segunda a Noroeste, as duas em 1905, uma já começou a operar, a outra começou a ser construída. O primeiro trecho foi inaugurado em 1906, da Noroeste, e depois em 1910 a Paulista. Então a gente ficou com um verdadeiro entroncamento, né? 3 ferrovias, então a baldeação de mercadorias e de pessoas fez com que a cidade tivesse uma explosão de população, crescesse muito e virasse uma cidade muito grande e muito importante naquela época. Quem viveu essa época guarda memórias que parecem sonho. O apito do trem ao longe, a chegada na estação, o movimento dos carroceiros. Desde criança, nós viajávamos pela ferrovia. Eu vinha 3, 4 vezes por ano, desde Campinas até Lins. Vínhamos até Bauru, num trem, e depois, na estação de Bauru, eu lembro que a gente atravessava um túnel e saía na outra plataforma, então embarcávamos no trem da Noroeste.
que depois de algumas horas chegava aqui em Lins. Eu lembro aqui desse local que nós descíamos já à noite, porque esse trem passou a sair às 5 horas, 5 e meia, por causa do jornal, para poder receber o jornal que vinha de São Paulo e trazer no mesmo dia para a cidade. E aqui tinha um ponto de charretes, não havia táxi. Então nós saímos aqui da estação, pegávamos a charrete e então íamos para a casa da minha avó, que ficava aqui perto, no centro. E existia, eu me lembro, tinham os carroceiros que trabalhavam fixo aqui na estação para entregar as mercadorias nos armazéns, né? A ferrovia não trouxe apenas mercadorias. Trouxe um novo jeito de construir, de viver. As casas de pau a pique deram lugar a sobrados de tijolos, com ornamentos que imitavam a Europa. A arquitetura da ferrovia comunica uma modernidade. As casas em Piratininga, cidade vizinha aqui, a ferrovia chegou lá também em 1905, mas foi a Paulista que chegou primeiro. Eram todas casas de pau a pique. A partir do momento que chega a ferrovia, e Piratininga foi uma cidade que foi planejada para receber a ferrovia, porque o irmão do presidente da República, Rodrigues Alves, era o dono das terras, 12 mil alqueires na fazenda Veado, então era impossível você transportar para Agudos, em lombo de burro, 12 mil alqueires de café. Então, ele planejou a cidade. Então, a partir do momento que chega a ferrovia, tanto lá quanto aqui, vai desaparecendo, mudando até o cenário da arquitetura. As casas de pau a pique vão dando lugar às casas com ornamentos ecléticos de tijolo, como você vê aqui em volta de onde a gente está, né? Essa decoração toda já é a decoração que comunica a cidade ferroviária, né? Mas nem tudo era glamour. A ferrovia também atraía aventureiros, jogadores, prostitutas. As cidades ferroviárias tinham uma vida noturna intensa e nem sempre virtuosa. E a ferrovia atrai gente disposta a trabalhar, ganhar vida honestamente, mas atrai muito aventureiro, atrai muito grileiro, atrai advogado que quer ganhar na boa, atrai falsificador, atrai prostituição, com todos os problemas que a prostituição dá. Então, era uma terra assim, muito conflituosa. E a prostituição, principalmente naquela época, trazia muitos problemas. As pessoas bebiam, se envolviam, então, e era muito conflituoso. E esses aventureiros que vêm... Então, é uma região de muita insegurança. É gente que... O índice de suicídio era grande, eu não sei dizer se era muito diferente do resto do Brasil, mas, por exemplo, o cara vem trabalhar, fica no hotel sozinho, né, baixa uma depressão, o cara se mata. Nós temos numa semana 3 mulheres, numa mesma semana, ligadas à prostituição, 3 mulheres que deram fim à vida da mesma maneira. Elas deitaram querosene no corpo e colocaram fogo. E depois, na década de 40, chega a Aini. Eu não sei se você já ouviu falar da Aini, que foi o maior bordel do Brasil. A Aini vem para trabalhar numa casa e depois ela monta o seu próprio. O Lúcio de Mello tem um livro sobre a Aini. Que é o bordel brasileiro, e ela se tornou uma mulher que ela recebia artista, jogador de futebol, político, ela virou, nossa, poderosa, ela tinha relacionamento com os políticos de Bauru e de fora. Eu sempre arrumava uma mulher, né? A mulher era dona de pensão, fornecia comida, fornecia o corpo também para essa turma. Enquanto os trilhos levavam o progresso para o oeste, as cidades que nasciam ao longo da ferrovia criavam suas próprias identidades. Em Guaiçara, a mistura de culturas deu origem a tradições que atravessam gerações. 1950, por quê? Porque Solange está aí, é uma prova disso, que já existia aqui bastante parentes da família Bittencourt e a família Leão. E bastante baiano também, né? Sim. E nós chegamos aqui em 1950. Guaiçara era uma cidade pequena, menor, né? E que tinha uma tradição, que era a famosa festa de São João Batista. E em razão disso que
boa parte do pessoal descia aqui em Guaiçara. A gente conheceu que tinha a colônia japonesa era forte, a italiana também era forte, e todo mundo fazia a sua parte. Tanto é que a festa de São João Batista já existia e existe até o dia de hoje, em razão daquilo que foi plantado lá atrás. Aí logo a gente também já estava jogando futebol no time aqui que era o famoso Paulista Futebol Clube. E o Paulista Futebol Clube que era respeitado em toda a região. Tinha aqui nessa rua que nós estamos aqui, tinha uma empresa que construía ônibus, inclusive concorria com aquela como chama? A Caio. Então existia, inclusive, essa concorrência. O que acontecia? Quando se terminava um ônibus, chamava-se as moças mais bonitas, devo ter fotografia aí, entrava no ônibus e plantava e dava a volta na cidade. Mas Guaiçara guardava também um mistério, uma expressão que corria o estado. Baixar no centro de Guaiçara. Guaiçara, você chegava aí, o pessoal gritava, vai baixar no centro de Guaiçara, né? Vai baixar no centro de Guaiçara. E eu joguei futebol muito tempo no Paulista Futebol Clube e jogava fora, bem longe, né? E eu fiquei com aquilo na ideia, mas por que baixar no centro de Guaiçara? E fui pesquisar. Aí descobri que era um médium da rua, hoje Rua Cafelândia, e ele fazia os seus trabalhos lá em cima do pessoal que era adoentado. E o Guaiçara, na época, então passou a ser conhecido no estado de São Paulo inteiro, no Brasil até, não sei, Solange. Eu fui jogar na Baixada em São Paulo, e lá em São Paulo, o pessoal já gritava, vai baixar no centro de Guaiçara. E a gente ficou com aquilo. Mas o progresso é uma engrenagem que não para. E na década de 1950, uma nova máquina começou a substituir o trem, o automóvel. O lobby rodoviário, poderoso, convenceu o governo de que o futuro era das estradas de asfalto. Mais um caminho asfáltico para Brasília, medindo 110 quilômetros entre Frutal e São José do Rio Preto, é inaugurada pelo ministro Andreasa, veio a regozijo das populações beneficiadas. O sucateamento novamente chegou depois da década de 80, que não houve mais nenhuma atenção de manutenção das ferrovias no Brasil, que está do jeito que nós encontramos hoje. Todas essas linhas ferroviárias acabaram indo para o Estado, para o governo federal, e o governo federal acabou vendendo para o estadual a peso de ouro na época. E essas ferrovias, quando foram feitas, o material também não era bom, era um material de baixa qualidade, que foram se desgastando com o tempo com muita rapidez e sucateou. Passamos a ideia que é política, né, de prestigiar as rodovias, o transporte por estradas, né, e a estrada de ferro foi esquecida, né, foi sucateada. Hoje não existe mais. O que existe hoje está longe de ser uma ferrovia. Se você viaja pela Europa no trem-bala, naquelas máquinas, aqueles vagões com aquele conforto, é mais rápido você ir de trem, né, de Roma até Milão do que de avião. E o que nós temos aqui é exatamente o que tinha nos anos 1950, não mudou nada. Começa talvez na década de 50, de 60, porque houve uma grande preocupação com as rodovias. Aí entra a indústria automobilística no Brasil, e a pressão das indústrias automobilísticas é para quê? Porque o trem não serve, porque o transporte é rodoviário. E também, é opção política de governos, entendeu? Vamos deixar a ferrovia ficar nisso aqui, ó. Ficar nisso aqui, porque para nós é a rodovia, pela pressão das grandes empresas, indústria automobilística, por opção de governantes que
que adotaram, consciente ou não, políticas equivocadas, eu acho que mais consciente, né? Políticas equivocadas. Depois, com o passar dos anos, a revelia do que acontecia no mundo afora, nós tivemos o lobby rodoviário ganhando do lobby ferroviário. Eles primeiro abandonaram a ferrovia, deixaram ela às moscas, deixaram o transporte de passageiros chegar numa situação insustentável, com trens ruins, sem manutenção, o transporte de carga então, também ruim, né? A ferrovia sem manutenção, para depois eles darem a estocada final. A estocada final veio no final, quando a população ela já começou a rejeitar a ferrovia. E ela rejeitou a ferrovia porque foi um processo. Eles fizeram um processo todo para que chegasse nessa situação das cidades, depois de toda essa coisa ali do progresso, a cidade começou a rejeitar a ferrovia. Infelizmente, o governo desmontou o sistema ferroviário no Brasil em troca de apoio, primeiro pelo apoio para o regime militar, porque os empresários das rodovias, as ferrovias eram estatais já no regime militar. Os empresários que tinham bala na agulha para apoiar o regime e manter o regime funcionando eram todos do ramo rodoviário, transporte, né? E transporte de passageiro e transporte de carga, e esse pessoal falou, encostou nos militares e falou assim: acaba com isso aí, porque para a gente é muito mais importante o transporte rodoviário. E quem jogou a pá de cal, infelizmente, foi o governo do Fernando Henrique Cardoso, que privatizou toda a malha ferroviária. Hoje, as estações estão vazias, os trilhos enferrujados. Uma geração inteira cresceu sem nunca ouvir o apito de um trem. Tem muita criança hoje que nem sabe, nunca viu uma locomotiva. Esse apagamento histórico da importância dos nossos indígenas, esse conhecimento ancestral e, inclusive, né, esse abandono que se encontra, todo esse patrimônio que custou vida, custou dinheiro, custou memória, custou paixões, amores, né, e que podia ser resgatado para um turismo ferroviário. Você ir aqui de Bauru até o distrito de Tibiriçá, 22 quilômetros. Ah, mas tem que retificar a linha e tal. É um processo que não é do dia para a noite, mas tem que envolver vontade política. Quer dizer, se você for visitar outro, você vai ver que coisa linda que é. Tá certo que está abandonada. Mas nem tudo se perdeu. Em Guaiçara, a antiga estação foi restaurada. Hoje, abriga a Estação Criatividade, um centro cultural que mantém viva a memória ferroviária. O legado que a ferrovia deixou aqui na nossa região, talvez o principal delas é uma coisa que são vários, né? Mas um assim que eu estou me lembrando assim de imediato são as construções férreas. As construções férreas são algo assim que ela tem uma vitalidade inquebrantável ao longo do tempo. Se você verificar, por exemplo, essa estação que está aqui atrás de mim, que é a mais importante ali acho que do interior paulista, não tem uma rachadura. As ferrovias cresceu, mas do jeito que cresceu também diminuiu, né? Então aconteceu tudo isso aí, que ela caiu também. Depois veio a própria Marechal Rondon, que veio o asfalto pela Marechal Rondon e continuou. O que eu vejo nessas mudanças foi, no meu entender, o asfaltamento da estrada aqui, Guaiçara-Lins. Isso para mim foi primordial. O pessoal foi, aí o pessoal passou a vir para Guaiçara com outros olhos, né? E assim continuou. Eu vejo que Guaiçara cresceu em razão da rodovia.
o tanto tempo que Guaiçara preserva essa festa junina, que é hoje a única coisa que está sendo preservada. A mesma falta de memória que apagou os vestígios indígenas agora ameaça a história ferroviária. As estações, os casarões, as locomotivas, tudo definha sob o olhar indiferente. Ao longo da história do Brasil, o perdedor, o índio, o negro, o pobre, ele sempre teve a sua história contada pela visão de quem venceu. Eu faço questão, eu estou com um papel na mão, porque eu tenho uma frase, eu tô lendo um livro de uma cidade vizinha, contada por um memorialista ali da cidade, e ele fala uma frase muito interessante, eu quero ler ela. Um elemento muito perigoso, mais forte do que os poceiros, eram os índios. E os poceiros vieram para combatê-lo, forçando esse poceiro a abandonar o fruto de tantos labores. De fato, esse elemento traiçoeiro e perigoso, que a todo momento fustigava, não lhe dando tréguas, sossegou só quando ele se viu fora de suas terras. Então, essa é uma visão que ela está presente em muitos livros, que retratam a história da nossa região. O índio é visto dessa forma, um empecilho, um embaraço. E é uma coisa muito doida, porque já fazia 500 anos quase que o Brasil tinha sido descoberto, e a frase dos portugueses aqui repercutia 500 anos depois, índio bom, índio morto. Porque não pode se repetir, está acontecendo, está acontecendo. Está acontecendo em algumas regiões aqui de São Paulo, na Amazônia, no Centro-Oeste com certeza, em Minas Gerais, em tudo que é lugar que tem que os nossos irmãos indígenas estão pedindo as suas terras ancestrais, eles estão sendo vítima de dadas, de bugreiro e de fazendeiro. O trem partiu, mas o passado não vai embora. Ele fica impregnado nas paredes da estação, nos nomes dos rios, na terra que um dia foi floresta. Os índios que aqui viveram não são apenas uma nota de rodapé na história do progresso. Eles são a prova de que houve um outro jeito de viver, de se relacionar com a terra, com a natureza. Guaiçara, Lins, Bauru, todas essas cidades nasceram do encontro violento entre dois mundos, um que queria explorar, outro que queria apenas existir. O que resta desse encontro somos nós, e a escolha que fazemos com essa memória. Porque o passado não é passado, ele é presente. Ele está nos trilhos enferrujados, no mato que insiste em crescer, na pergunta que não quer calar. Será que aprendemos alguma coisa? Thank you.